Bom, agora nós vamos falar sobre a doença de Parkinson. Como nós podemos tratar a doença de Parkinson com o uso de plantas medicinais. A doença de Parkinson é uma doença neurológica, degenerativa, progressiva, assim como o Alzheimer. Mas diferente do Alzheimer, que está ligado com a deficiência da acetilcolina, o Parkinson está ligado com a deficiência de um outro neurotransmissor importantíssimo chamado dopamina. O cérebro de quem tem Parkinson não produz dopamina o suficiente. Os sintomas clássicos do Parkinson são os tremores. Então, basicamente, a pessoa tem tremor nos membros superiores, nos membros inferiores e na cabeça, mesmo em estado de repouso. Normalmente, a doença começa a se manifestar na terceira idade. É muito difícil encontrar jovens com Parkinson. A partir dos 60 anos é um estado mais crítico para quem tem tendência a desenvolver o mal de Parkinson. E aí a pessoa acaba, começa, né? Você começa a ver que a pessoa tem dificuldade, por exemplo, para segurar um copo d'água, amarrar os sapatos, escrever com uma caneta, utilizar um telefone. A pessoa começa a ter dificuldade nas suas atividades básicas. E isso pode progredir até a incapacitação da pessoa, em que ela realmente vai precisar de ajuda de alguém, até mesmo para se locomover, porque ela pode perder a capacidade de caminhar, né? A caminhada, o ritmo da caminhada, ela pode ser incapaz de manter o ritmo de caminhada e cair. Então ela pode ser que chegue ao momento dela precisar de alimentação por terceiros, precisa que alguém dê banho, que alguém leve ao banheiro, que alguém coloque a roupa, que alguém acompanhe na caminhada. Então é bom a gente tomar bastante cuidado, né, principalmente se a gente já tem casos de Parkinson na família, para que o nosso ritmo de vida, nosso modo de viver não comprometa a nossa saúde neurológica e a gente não venha desenvolver esse problema. A doença de Parkinson pode ser confundida com outros problemas de saúde que também causam tremores, como por exemplo o tremor essencial. Mas diferente do Parkinson, que está ligado com a falta de dopamina, que é produzida na região nigroestriatal do cérebro, o tremor essencial está ligado com uma outra região, que é a região do tálamo, que é responsável pela coordenação motora e pelos movimentos. Então há uma localização no cérebro diferente. Outra diferença entre Parkinson e tremor essencial é que no Parkinson a pessoa mesmo em repouso continua tremendo. Então a pessoa, por exemplo, deitada, ela está tremendo, ou as mãos estão tremendo, mesmo que ela não esteja realizando nenhuma atividade. No tremor essencial, normalmente, quando os membros estão em repouso, eles não estão tremendo. Então a pessoa consegue repousar as mãos, por exemplo, sobre a perna, sem que elas fiquem tremendo. Mas quando ele precisa ativar a mão e realizar uma atividade, como pegar um copo ou escrever alguma coisa, aí ele tem a perda da coordenação motora. Então essa é uma pequena diferença entre Parkinson e Alzheimer, mas que pode ser crucial na hora de escolher um tratamento. Um outro problema facilmente confundido com Parkinson é a doença de Huntington, ou síndrome de Huntington, que também causa um problema neurológico progressivo, degenerativo, mas diferente do Parkinson, ela está ligada com a região dos gânglios de base do cérebro. E aí nesse processo há uma perda cognitiva, de memória, de coordenação motora, de movimentos. A pessoa isso evolui muito mais rápido do que o Parkinson. E a pessoa, em vez de tremer quando a pessoa tem doença de Huntington, em vez dela simplesmente tremer, ela tem movimentos espasmódicos, então ela não tem controle sobre o movimento dela. Então às vezes ela está andando pela rua, está em qualquer lugar, está na casa dela, e ela tem movimentos com o pescoço, com os braços, com as pernas, pode se tornar uma pessoa inconveniente nesse sentido, por isso ela acaba se excluindo da sociedade, e aí vem os problemas emocionais juntos. E é uma questão assim, que é uma doença genética, né? Como também o tremor essencial é uma doença genética, então é difícil um tratamento que seja realmente para a cura. A gente não vai conseguir mudar o DNA da pessoa, mas a gente consegue melhorar muitos sintomas em todos os casos. Uma outra diferença que pode separar a doença de Huntington de mal de Parkinson é a questão da precocidade. Enquanto o Parkinson vai acontecer mais na fase avançada, na terceira idade, é mais comum você ver o Parkinson acontecendo nessa fase. Doença de Huntington é precoce, ela pode acontecer desde da juventude, da pré-adolescência. Já existem crianças, né, jovens, que desenvolvem doença de Huntington. Então se começou muito cedo, provavelmente não é Parkinson. Mas de qualquer forma precisa de um diagnóstico médico, seja no caso do Parkinson, seja no caso de doença de Huntington, ou seja tremor essencial. Nos três casos é necessário a avaliação de um neurologista para avaliar o que realmente é o problema, para que possa se conduzir o tratamento da melhor maneira possível. O que nós vamos tratar hoje aqui é a doença de Parkinson.
Então, sobre o Parkinson especificamente, o que acontece é que a ciência não sabe efetivamente o que é que causa a doença de Parkinson. Mas o que se sabe é que há morte das células nervosas ali na região nigroestriatal do cérebro que são responsáveis pela produção de dopamina. Com isso, você tem um decréscimo desse neurotransmissor, o que interfere significativamente na coordenação motora e no controle de movimentos. O que se sabe é que há um fator de predisposição genética, então, por exemplo, se você já teve casos de Parkinson na família, você pode ter uma chance maior de desenvolver a doença na terceira idade. Não quer dizer que você vai desenvolver, significa que há uma chance maior em relação a você com outras pessoas que não têm predisposição genética, e por isso a importância de cuidar da sua saúde, da sua alimentação, dos seus hábitos de vida, do seu controle emocional, mental, para que você esteja no pleno exercício da sua saúde e não venha desenvolver esse tipo de doença. Além disso, há a questão das substâncias neurotóxicas, como é o caso da dexametasona, que a gente falou no problema do Alzheimer. Ela também pode causar problemas neurológicos no caso do Parkinson. Então, no caso dessas substâncias neurotóxicas, é importante observar se você está exposto a isso no seu trabalho, no seu cotidiano, no seu ambiente, está exposto a substâncias que podem causar danos neurológicos. É importante cuidar disso, e mesmo medicamentos e outras substâncias, tratamentos que a pessoa venha a fazer, que tem interferência neurológica, é importante tomar cuidado, principalmente nos casos de predisposição genética. As plantas medicinais podem ajudar muito no tratamento do Parkinson, no controle dos seus sintomas e no controle, na melhoria neurológica mesmo, na melhora da parte neurológica mesmo. Então, por exemplo, um dos sintomas que as pessoas têm é o progressivo enrijecimento da musculatura. Então, os músculos começam a ficar mais rígidos, até mesmo por conta de tentar controlar o tremor, a pessoa começa a ter um enrijecimento muscular. E isso causa dores, isso causa cãibras, isso causa desconforto. Então a gente pode usar relaxantes musculares nesse caso. Eu vou indicar duas plantas que têm uma ação relaxante muscular bastante eficiente e que pode ajudar muito quem tem esse tipo de problema. A primeira delas é o mulungu. O mulungu, a casca do mulungu, tem uma ação relaxante muscular muito eficiente. Vale muito a pena utilizar nesses casos de Parkinson. Ainda o saião. O saião, o Bryophyllum pinnatum, né, que é uma planta muito comum em jardins, muita gente chama de folha da fortuna, folha da vida, corama, folha da costa. Essa planta também tem uma ação relaxante muscular bastante eficiente. Você pode fazer um suco com ela, por exemplo, enquanto o mulungu você tem que fazer um chá ou usar tintura. No caso do saião você pode fazer o chá também, pode preparar a tintura, mas é muito interessante você utilizar o suco de saião como relaxante muscular. Um segundo fator que nós podemos controlar no caso do Parkinson é a ansiedade. E há uma interferência muito grande no processo de ansiedade nos tremores. Quanto mais a pessoa desenvolve esse estado crônico de ansiedade, mais os tremores pioram. Então se a pessoa fica nervosa, fica irritada, fica triste, se a pessoa passa por um trauma, os tremores pioram muito. Então, para controlar o estado emocional da pessoa que desenvolve Parkinson, até mesmo por conta da relação social dela, né? O fato de tremer, de não conseguir se alimentar na frente das pessoas, de acabar se recluindo, aí a pessoa acaba ficando depressiva, ansiosa. Então, como é que a gente pode ajudar ela a melhorar esse sintoma? Plantas ansiolíticas, como no caso do Alzheimer, a gente pode utilizar o maracujá, a gente pode utilizar a Melissa officinalis, né, erva cidreira verdadeira, excelente, você encontra em farmácias de manipulação para fazer tintura, cápsulas, mulungu, a valeriana, são todas plantas muito fáceis de encontrar, muito disponíveis. E a colônia também, que é uma planta que a gente pode encontrar em jardins, a Alpinia zerumbet, tem uma função ansiolítica bastante interessante também, isso vai controlar esses sintomas. E agora, para tratar o Parkinson necessariamente, aumentar a produção de dopamina no cérebro, para proteger o cérebro, para evitar a progressão da doença, eu quero apresentar para vocês um conjunto de plantas fantástico e que muitas vezes pode ter um resultado mais eficiente do que medicação química. Acompanha comigo. Beldroega, Portulaca oleracea. Beldroega é uma planta muito comum que nasce em jardins, canteiros, calçadas. É uma planta alimentícia não convencional e da família da 11 horas, que é uma florzinha de jardim. Essa beldroega, essa planta, ela tem uma coisa fantástica. Nela são encontradas, na estrutura dela são encontradas dopamina, propriamente dito, e noradrenalina. São dois neurotransmissores presentes no nosso cérebro e que são encontradas nas folhas e nos ramos desta planta.
Por esse motivo, ela auxilia no controle do Parkinson, já que ele tem esses neurotransmissores na sua estrutura. E ela pode ser consumida na alimentação como verdura não convencional. Então, o que você faz? Plante beldroega na sua casa, em grande quantidade, e utilize a beldroega na alimentação da pessoa que tem Parkinson. Isso vai ser essencial. Pode colocar no suco, pode fazer bolinho, pode fazer omelete, pode colocar em várias receitas, inclusive simplesmente fazendo uma salada. Isso vai ser fantástico. Açafrão, cúrcuma longa. E a gente falou do açafrão no tratamento do Alzheimer também. E da mesma maneira, a curcumina, né, esse princípio ativo presente no açafrão, pode causar proteção do cérebro, reduzindo o desenvolvimento do Parkinson também. Cipó mil homens, Aristolochia cimbífera. Ela também demonstra a capacidade de proteger o sistema nervoso contra toxinas, então no caso das intoxicações, seja por qual via for, e também protege o cérebro contra a degeneração. E o cipó mil homens é muito útil no tratamento de doenças degenerativas, como é o caso de epilepsia, esclerose, Alzheimer e também o Parkinson. Cardo mariano, Silybum mariano. O cardo mariano, né, para as células cerebrais, ele demonstra uma capacidade de proteger essas células contra a degeneração, além de estimular a sua multiplicação, ou seja, evita a morte das células e aumenta a sua proliferação, podendo servir como medicamento contra intoxicações também, evitando a intoxicação neurológica. Pode ser também por danos por idade ou por problemas já neurológicos já constituídos. E o cardo mariano tem sido utilizado no tratamento de Alzheimer e de Parkinson com resultados bastante expressivos. E ele ainda oferece uma ação ansiolítica muito semelhante à fluoxetina. Café, Coffea arábica. O cafezinho convencional, que a gente costuma tomar em casa, ele pode agir como um neuroprotetor. Então ele vai contribuir para evitar o desenvolvimento de doenças degenerativas, que é o caso do Alzheimer e do Parkinson. Vai estimular também a atividade da dopamina no cérebro, reduzindo a perda cognitiva e aumentando a fixação de memória. Um estudo indica que homens que consomem pelo menos 4 xícaras de café ao dia, 4 xícaras de café ao dia, tem um risco 5 vezes menor de desenvolver Parkinson. Num outro estudo, demonstra-se que o consumo habitual de café durante a vida, durante o cotidiano da pessoa, né, dos 30 até os 60 anos, reduz em mais de 30% a chance de desenvolver Parkinson. Por outro lado, mulheres na menopausa que realizam a terapia de reposição hormonal, elas não devem consumir o café, porque a cafeína pode se tornar um fator de risco para o desenvolvimento do Parkinson. Maconha, Cannabis sativa. Existem pesquisas que evidenciam que tanto usar maconha na forma de cigarros, como seus derivados, como canabidiol e THC isolado, podem trazer efeitos positivos no tratamento complementar do Parkinson, principalmente por sua ação relaxante muscular e ansiolítica. Mucuna preta, Mucuna pruriens. Essa planta é fantástica, ela é um feijão selvagem que nasce no Brasil, tem muitos tipos de mucuna, com a semente realmente preta, com a semente branca, com a semente marrom rajada, e a vagem dela é coberta por um pelo, uma penugem que é urticante, ou seja, causa uma coceira bastante intensa, em alguns lugares é até chamado de pó de mico. O que a gente vai usar da mucuna é a polpa do feijão, né? Essa parte interna da semente dele. E sobre a saúde do cérebro, a gente tem uma pesquisa americana que demonstra que o uso desse material, dessa planta, aumenta a disponibilidade de levodopa, que é o precursor da dopamina. A levodopa ela vai entrar na sua corrente sanguínea e vai se transformar em dopamina no seu cérebro. Então ele aumenta a disponibilidade de levodopa, aumenta a disponibilidade de dopamina propriamente dita no cérebro e de norepinefrina e serotonina no trato nigroestriatal do cérebro, que é essa região responsável por produzir a dopamina e que está relacionada com a coordenação motora. Então, essa planta é fantástica, aumenta a produção de todos os neurotransmissores no cérebro e melhora a saúde do cérebro significativamente, principalmente no caso do Parkinson. Ainda, nessas sementes, né, da mucuna preta, foram identificadas a coenzima Q10 e o NADH. Essas duas substâncias, elas aumentam o metabolismo, ou seja, elas aumentam a produção de energia na região nigroestriatal do cérebro. A coenzima Q10 e o NADH são utilizados com muita facilidade para tratar, né? É muito comum utilizar essas duas substâncias para o tratamento da doença de Parkinson, o tratamento convencional do Parkinson. Então vale muito a pena utilizar a mucuna preta porque ela também traz a coenzima Q10 e o NADH.
Especificamente sobre a doença de Parkinson, uma pesquisa realizada na Inglaterra mostrou que o uso da semente de mucuna preta, em comparação com a medicação convencional, que é o L-Dopa, que o nome comercial dele é Carbidopa, a semente de mucuna teve efeitos 21,9% mais rápidos do que a medicação convencional. E a concentração de L-Dopa na corrente sanguínea foi 110% maior do que com o medicamento convencional. Lembra? O L-Dopa é a substância que vai chegar no seu cérebro e vai se transformar em dopamina. Então a disponibilidade de L-Dopa, que é a matéria base para produzir dopamina, foi 110% maior do que com a medicação convencional. E um outro estudo americano demonstrou que com animais, o uso da mucuna foi 2 vezes mais eficiente para tratar Parkinson do que a L-Dopa sintética. Agora existem também um conjunto de plantas que não deve ser usado por pessoas que desenvolvem Parkinson e é importante saber quais são elas. A primeira planta é a unha de gato, pode ser a Uncaria tomentosa ou a Uncaria guianensis. Essa planta, que tem uma excelente anti-inflamatório, excelente antiviral e tem muitas outras propriedades medicinais, infelizmente encontram-se relatos de pessoas com doença de Parkinson que tiveram uma piora significativa dos seus sintomas pelo uso da planta. Então, em caso de Parkinson, não é recomendado o uso de unha de gato. Graviola, a Nona muricata. Essa fruta, né, muito comum no Brasil e hoje muito procurada para o tratamento do câncer, né, as folhas dela muito procuradas para o tratamento do câncer, ela também no caso de Parkinson não deve ser utilizada. Existem pesquisas que demonstram que as anonacinas, que são os princípios ativos presentes tanto na folha quanto na casca do tronco, quanto na própria fruta, né, no caso da doença de Parkinson, essas anonacinas elas conseguem atravessar a barreira encefálica, que é uma proteção que o cérebro tem. Normalmente as substâncias não atravessam a barreira encefálica, mas as anonacinas conseguem atravessar. E elas são encontradas justamente na região nigroestriatal do cérebro, causando uma perda progressiva das células nessa região. Então, para pessoas que desenvolvem doença de Parkinson, não é de maneira nenhuma indicado o uso das folhas ou de qualquer produto à base de graviola.